Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu abro essa edição com notícias da guerra na Ucrânia, que está no 13º dia com um grande número de mortos e mais de 2 milhões de refugiados. Hoje, finalmente, depois de 3 tentativas fracassadas, os corredores humanitários estão funcionando na Ucrânia. A Rússia suspendeu os bombardeios para permitir que milhares de civis fujam da guerra. Uma 4ª rodada de negociações entre os dois países está prevista para os próximos dias. Os civis começaram a ser retirados nesta terça-feira da cidade ucraniana de Sumy, perto da fronteira com a Rússia, em uma nova tentativa de instaurar corredores humanitários para que as pessoas cercadas pelos bombardeios possam ficar em segurança. A Ucrânia disse que horas antes do cessar-fogo, bombas ainda caíam na cidade. Uma delas atingiu uma área residencial e matou 25 pessoas, entre elas crianças. Agora a situação está mais calma. Pelo menos 35 ônibus com moradores já deixaram a cidade. O comboio foi organizado pela Cruz Vermelha. A Ucrânia também diz que moradores do norte de Kiev estão conseguindo sair sem serem bombardeados como vinham sendo há dias. Mas o país denuncia bombardeios russos no corredor da cidade de Mariupol, perto do Mar Negro. A Rússia tinha dito que o cessar-fogo valeria até às 11 da noite do horário local. A instauração dos corredores humanitários foi o principal tema da 3ª rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. Mas na frente de batalha, as tropas russas continuam com avanços ao redor das grandes cidades. Ontem à noite foram muitos ataques. Bombardeios provocaram vários incêndios e mortes de civis em áreas residenciais do país. O exército da Rússia se concentra especialmente nas frentes de Kiev, Mariupol e Kharkiv. Segunda maior cidade do país, é alvo de intensos bombardeios nos últimos dias. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou nesta terça-feira as promessas não cumpridas dos países ocidentais de proteger a Ucrânia dos ataques russos. A guerra na Ucrânia está no 13º dia, com um grande número de mortos e mais de 2 milhões de refugiados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou a falta de ação do Ocidente. Провина на окупантах, але відповідальність. A culpa é dos ocupantes, mas a responsabilidade também é daqueles que não foram capazes de tomar uma decisão em algum lugar do Ocidente por 13 dias, em algum lugar nos escritórios, obviamente uma decisão necessária para salvar nosso céu dos assassinos russos. A culpa também é daqueles que não salvaram nossas cidades dos ataques aéreos, dessas bombas, desses mísseis, mesmo com a capacidade de interromper os ataques. Zelensky ainda cobrou as promessas da comunidade internacional. 13 dias que ouvimos promessas e 13 dias que nos dizem que haverá socorro no céu, haverá aviões, eles serão entregues a nós. Desde que a invasão começou no dia 24 de fevereiro, a comunidade internacional promove uma série de sanções sem precedentes contra Moscou. E falando sobre sanções, o presidente Joe Biden anunciará hoje um embargo às importações dos Estados Unidos de petróleo russo, em resposta à invasão da Ucrânia por parte de Moscou. A informação é da imprensa americana. A medida é mais uma retaliação à invasão da Ucrânia pelas forças de Moscou. De acordo com a Casa Branca, as sanções à Rússia vão continuar contra a guerra não provocada e injustificada na Ucrânia. A Rússia é o maior exportador de petróleo e gás natural do mundo. Moscou tem sido submetido a inúmeros tipos de sanções por muitos países, mas as exportações de fontes energéticas foram poupadas até agora. E aqui no Brasil, o preço da gasolina voltou a subir na primeira semana de março. A Agência Nacional do Petróleo informou que o gás de cozinha também chegou a registrar o preço máximo de R$ 140.
Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis revelou que todos os combustíveis tiveram alta de preço na semana passada. Até a gasolina, que vinha de uma série de quedas nas últimas semanas, teve aumento. A única queda de preço foi registrada pelo etanol, de 0,3% em relação à semana anterior. A gasolina comum subiu 0,2% para a média de R$ 6,57 o litro, com o maior preço registrado de R$ 7,86 o litro. O gás de cozinha chegou a registrar o maior preço de R$ 140, depois de ter aumentado para R$ 135 na semana passada. Na média do país, o preço ficou em R$ 102, 0,3% maior do que da semana anterior. O óleo diesel também subiu e teve valor médio de R$ 5,67 o litro e o preço máximo ultrapassando os R$ 7. Já o preço do etanol hidratado está R$ 4,61 em média. O maior valor encontrado foi de R$ 7,49. O avião da Força Aérea Brasileira, em que o governo federal planeja trazer de volta ao país parte dos brasileiros que deixaram a Ucrânia para fugir da guerra, decolou ontem à tarde da base aérea de Brasília. Este avião da Força Aérea Brasileira partiu na tarde desta segunda-feira com destino a Varsóvia, na Polônia. A aeronave carrega cerca de 12 toneladas de medicamentos, alimentos e itens de primeira necessidade que serão doados pelo Brasil para auxílio humanitário às vítimas da guerra na Ucrânia. Na data de hoje, uma aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira transportará cerca de 12 toneladas de medicamentos, alimentos e equipamentos de doação humanitária em atendimento à solicitação do governo ucraniano. É neste avião também que o governo planeja trazer de volta ao país parte dos brasileiros que deixaram a Ucrânia para escapar das consequências da invasão militar russa. Esta mesma aeronave fará a repatriação dos brasileiros e estrangeiros que estão sob cuidados e segurança da diplomacia brasileira na Polônia. A comunidade internacional sempre contou e poderá contar com o espírito acolhedor do povo brasileiro. A aeronave deve chegar à capital polonesa na quarta-feira, após fazer paradas técnicas em Recife, Cabo Verde e Lisboa. Na volta, prevista para ocorrer já na próxima quinta-feira, o cargueiro vai trazer ao menos 40 brasileiros, 23 cidadãos ucranianos e um polonês que estão sob cuidados do Corpo Diplomático Brasileiro. E antes de encerrar, uma notícia boa na luta contra o coronavírus. Um estudo da Unifesp mostra que a vacina da Pfizer, usada como reforço, aumenta em até 25 vezes o nível de anticorpos. Em pessoas imunizadas com 2 doses da Coronavac, o reforço subiu até 25 vezes a proteção. E naqueles que receberam AstraZeneca foi até 7 vezes maior. Os resultados foram publicados no Journal of Infection. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.